Temos um novo tema, vamos falar sobre a intimidade com Deus. E o nosso subtema de hoje é introdução. Aleluia! Estaremos a falar da intimidade com Deus. E hoje vamos só falar da introdução, porque Deus nos concedeu a graça esse mês todo falarmos sobre a intimidade com Deus. E nós queremos ler conosco aqui a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1. Livro de Tiago, capítulo 1. Permitam localizar, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve determinar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Palavra do Senhor. Amado, olhando neste texto, tipo que não está a falar da intimidade, porque logo mostra-nos a prova. E nós dissemos que estamos a falar da intimidade com Deus. E esse texto que nós trouxemos, olhando, nós podemos... O som está saindo? Olhando, nós podemos dizer, mas o texto está a falar da prova. Mas a prova, o que é que desenvolve ao ser humano? A prova desenvolve a fé. Amém? E a fé é que nos conecta com Deus. Então, hoje nós estamos a falar da intimidade com Deus. Queremos definir primeiro o que é a intimidade. A intimidade é uma relação estreita, segundo o que nós pegamos de uma forma geral, restrita, que um nutre ou tem para o trem. Ou seja, quando se trata de duas pessoas, se estas pessoas se consideram íntimos, implica dizer que eles tenham uma relação que ultrapassa todas as barreiras na vida destas duas pessoas. Amém? Nós também queremos dizer que é uma amizade que não meça o comportamento do outro, sobretudo quando falha. Então, podemos dizer que quando nós temos intimidade, nós podemos concordar, dificilmente notamos defeito deste nosso amigo que nós temos com ele intimidade. As outras pessoas podem olhar para ele e dizer que o fulano é assim, mas você, de tanto ter a amizade com ele, esta amizade te põe obcecado. E você não consegue chegar ao nível de enxergar aquilo que os outros estão a falar sobre esta pessoa. Isto demonstra que você tem uma afeição profunda desta pessoa, que ultrapassa, se calhar, todas as relações de amizade que você tem. E isto demonstra que você tem uma relação que não se pode comparar. E quando falamos desta relação ou intimidade, está a dizer que é alguém que nós confiamos ao ponto de não guardarmos nada dessa pessoa.
Poderíamos dar um verdadeiro exemplo de pessoas que casam, mas infelizmente existem casais que guardam segredo um do outro. Mas aqueles que casaram verdadeiramente aos olhos de Deus têm uma intimidade não só física, até emocional, até sentimental, na qual os parceiros não se escondem nada, por mais complexa que o problema seja. Mas, infelizmente, quando nós nos casamos, alguns de nós, a intimidade está dividida por seções ou secções. A nossa intimidade pode ser física, pode ser emocional, pode ser sentimental, pode ser espiritual. E geralmente muitos dos casados têm intimidade mais física, porque conseguem se envolver marido e mulher para satisfação. Mas em outros momentos nós temos reservas, então aí não há uma forte intimidade com o nosso parceiro. E isso também pode se desenvolver em amizades. Os irmãos vão concordar que há amigo que prefere confiar num amigo igual do que nos seus irmãos próprios que nasceram do mesmo pai e mesma mãe. Prefere ter confidências no amigo do que um irmão que ele tem em casa, até às vezes o pai, até às vezes a mãe. Porque esta pessoa tem uma forte confiança a Deus. E qualquer problema que essa pessoa possa passar ou viver, nós conseguimos em conjunto dar as mãos e ultrapassar. Razão de trazermos este texto, que é de prova. Muitos de nós, a nossa intimidade com Deus é muito mais relacionada, é muito mais forte quando estamos tudo de bem. Mas quando acontece uma situação que foge o nosso controle, a nossa intimidade com Deus cai. Então nós queremos dizer aqui que a intimidade é uma relação estrita que nós temos com o outro. Mas nós hoje não estamos a falar da intimidade com o ser humano igual, mas queremos falar da intimidade com Deus. Aleluia! Queremos falar da intimidade com Deus. Quando falamos da intimidade, é da nossa relação com Deus. Intimidade é aquilo que nós chamamos da experiência que vivemos conhecendo o outro. Nós precisamos viver uma experiência com Deus. Porque a gente nunca confia em ninguém se nós não vivermos uma experiência com esta pessoa. Por isso é que nos dizem que você quer conhecer alguém, se te ama ou não, coma com ele 1 quilo de sal. Se esta pessoa comer consigo 1 quilo de sal, isso é um ditado que se diz. O que quer dizer que passe com ele problemas, dificuldades, para você ver se esta pessoa mesmo te ama ou não. Quantos de nós somos amigos, somos amicíssimos, quando o outro está de bem, quando o outro tem? Se este perder, todos nós fugimos, porque aquela pessoa que andou a dar, hoje já não tem. Aí nós vimos os amigos bons e os amigos falsos. Assim também funciona com Deus. Um coração íntimo com Deus é um coração que reconhece a Deus em todas as circunstâncias. Não é um coração que vai na presença de Deus com certas condições, mas vai na presença de Deus assim como eu sou e aceito Deus em tudo, em todas as condições. Não importa o que eu tenho, não importa o que eu vivo, não importa o que eu comi, não importa o que eu vou ter, que vou alcançar. A minha intimidade com Deus não pode ser condicionada em nada. A única coisa que podemos pedir é a nossa entrega a esse Deus. É deixarmos que este Deus nos conheça. É deixarmos que esse Deus nos leve a viver uma vida conforme a sua vontade. Como se diz algumas pessoas,
deixa que eu viva a vida dependente dele. Muitas das vezes, no tempo das nossas mães, que ouvíamos mesmo esta linguagem, mesmo que o pai lhe sacaneia, lhe brinque, vai dizer, vou fazer mais o quê? Ele mesmo é o meu marido. Ele mesmo é o meu marido, vou mais aonde? Por quê? Porque esta mulher ama o marido. E muitos vão concordar que as mães dizem, filha, para chegar a X anos de casamento, passamos o que passamos. Pensa que não houve dificuldade, mas estou aqui com teu pai. Mostra-lhe que na dor ou não, estou contigo. Então, é esse também que nós queremos aconselhar. A intimidade com Deus não pode ser algo negociável com Deus. E com Deus ninguém pode negociar. Nós devemos nos oferecermos a Deus, procurarmos cada vez mais conhecer a Deus. Como é que nós podemos conhecer a esse Deus? É simples. Termos uma vida de oração. A Bíblia diz, a oração, quando nós oramos, falamos com Deus. E na oração nós oramos, falamos, mostramos as nossas inquietações a Deus e Ele, por sua vez, nos responde. Então nós temos que ter uma vida de oração. Esta é a primeira condição. A segunda condição para termos intimidade com Deus, nós temos que ter uma vida de meditação da palavra de Deus. Em Josué está a dizer, medita a palavra de Deus de dia e de noite. Aleluia! É essa palavra de Deus que vai nos revelar como nós nos procedermos enquanto estivermos neste mundo. Infelizmente, quantos de nós meditamos a palavra de Deus? Muitos de nós esperamos uma pregação, muitos de nós esperamos uma exortação. Mas eu pessoalmente tenho dificuldade de pegar na minha Bíblia, abrir a minha Bíblia e meditar a palavra de Deus. Dificilmente vamos conhecer a Deus. Não há intimidade se nós não nos aproximarmos. Não há intimidade se nós não estivermos a conviver. Não há intimidade se nós estivermos distanciados um do outro. Para que exista intimidade, nós temos que estar juntos, temos que andar juntos, temos que compartilhar juntos. Ali nós estaremos próximos um ao outro e aí estaremos a cultivar a nossa amizade, a nossa relação, e esta relação cada vez tornará profunda. Assim também para com Deus, a nossa intimidade, temos que ter uma vida de oração diária. Não é temporária, não é periódica, mas diária. Sempre que orarmos a Deus, nós estamos a nos conectar com Deus. Sempre que meditarmos a palavra de Deus, nós estamos em conversa com Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós estaremos a conhecer a Deus e a partir dele nós estaremos a ter revelações divinas. O outro ponto que nós temos que desenvolver é deixar o Espírito Santo agir em nós. Porque é o Espírito Santo que tem que buscar aquilo que está no esconderijo de Deus e trazer a nós. Ou seja, para nós conhecermos aquilo que está no coração de Deus, nós temos que ter uma vida conectada com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos revelar aquilo que o Pai quer. Então nós temos que desejar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sem o Espírito Santo nós não vamos conhecer a Deus. Segundo 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. O Espírito Santo nos leva às profundezas. Quer dizer que quando nos leva às profundezas, está a nos levar na intimidade com Deus. Porque quem revela o seu segredo ao outro é porque confia. Então nós precisamos confiar a Deus. Para aquele que desconfiava a Deus, hoje queremos nos convidar, confiemos a Deus. É só confiando a Deus que nós veremos a nossa intimidade, cultivada.
Nós não podemos cultivar intimidade e estarmos distante de Deus. Quando estamos a falar distante de Deus é o quê? É nós não termos uma vida de oração, não termos uma vida de meditação. Ali nós estaremos distanciados de Deus. Amados, há momento que nós temos que ter partilhas coletivas, mas há também, é importante termos momentos singular com Deus. Porque naquele momento nós podemos falar e podemos ficar calados para ouvirmos Deus a falar em nós. E Deus fala em nós, revela-se em nós através do seu Espírito Santo. Aleluia. Então é preciso nós cultivarmos o desejo maior que sejamos realmente o templo de Deus. E se formos o templo de Deus, Deus estará nos usando, Deus estará se manifestando sempre que Ele achar possível se manifestar em nós. Então, o Espírito Santo leva-nos a conhecer cada vez mais a Deus. Sem o Espírito Santo, difícil ou quase impossível conheceremos a Deus. Aleluia. Então, amado, só nos desenvolveremos entregando-nos a esse Deus. Estabelecer a nossa relação com Deus. Abandonar todas as inquietações e dizer, Senhor, eis-me aqui, faça de mim o seu querer. Guia-me conforme a tua vontade. Não vamos à presença de Deus sem. Quando estamos a falar sem, estamos a condicionar. E nós acreditamos que uma relação que vive à base de condições é uma relação que não irá muito longe. Porque um dia um vai se aborrecer desse ser ou dessas condições que nós colocamos. E Deus não nos quer na presença dele condicionados. Ou levarmos condições a Deus, se Deus fizer, se Deus permitir, se vai na presença de Deus, vamos na presença de Deus incondicionalmente. Como cantou aquela música aí, ou aquela cantora, se ele abrir a porta, ele é Deus. Se não abrir a porta, continua a ser Deus. O que quer dizer que nem tudo que eu desejar, Deus é obrigado a dar. E por não me dar, não quer dizer que Ele não me ama ou não temos intimidade. Pelo contrário, temos. Por isso é que Ele prepara sempre o melhor para mim. Porque quando eu olho e penso que este é o melhor, Ele sabe o melhor para mim. Então Ele dá-me aquilo que é o melhor para mim. Por isso, amado, queremos nos exortar aqui. Aquilo que eu passo, aquilo que eu vivo, aquilo que você passa, aquilo que você vive, que nos nossos olhos humanos aparentam ou demonstram que Deus não está próximo de nós, ou Deus nos abandonou, hoje queremos dizer que não. Pelo contrário, Ele está ali. E é naquele momento que nós ainda devemos lhe procurar, devemos lhe desejar. Por isso é que o salmista está a dizer que você é o meu socorro no tempo da angústia. Você é a minha fortaleza. Então, quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos derrotados, quando nós nos sentimos acabados, ali sim, Ele se manifesta. Por Ele ter essa amizade comigo. Ele me estende a mão por Ele ter essa amizade contigo. Ele te estende a mão por Ele te amar. Amado, Deus nos amou, a Bíblia diz, incondicionalmente, ao ponto de dar o seu filho. Reflita, alguém que sacrificou o seu filho, não tem amor por nós? Se sacrificou o seu filho, não pode resolver os problemas que nós vivemos. Mas infelizmente, somos homens mesmo. Por isso é que quando nós vivemos as dificuldades, a primeira coisa que corre na nossa mente, Deus me abandonou, Deus não existe, se existisse, não podia permitir coisa do gênero acontecesse na minha vida. Mas, amado, queremos te assegurar, queremos nos assegurar de que esse Deus que nos ama, que sacrificou seu Filho, não nos abandonará nunca mais, mas com uma condição: confiarmos de todo o coração a esse Deus. Aleluia. Confiarmos de todo o coração, repito, a esse Deus. Olhar a Deus com um olho de apaixonado,
Está a ver quando você vê aquela tua dama ali, pela primeira vez e você se apaixona e diz, é essa mesmo, que eu não vou escapar dela. Assim, se olharmos a Deus, Ele nunca escapará de nós. Aleluia. Ele quer que a gente lhe doe o coração. Doemos o nosso coração a Deus. E é esse coração que Ele vai usar para nos fazer grandes homens e grandes mulheres de Deus. A intimidade é sabermos nos relacionarmos. A intimidade nos leva a sacrifícios para o bem deste homem. A intimidade nos leva a abandonarmos o nosso para fazermos feliz o nosso homem. E o nosso homem é Deus. Aleluia. Faça a vontade de Deus. E Ele manifestará-se nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém. Queremos orar. Como tem sido a tua relação com Deus? Como tem sido a minha relação com Deus? Enfraqueceu porque eu pedi uma coisa e Deus não respondeu como eu queria? Enfraqueceu porque algo aconteceu na minha vida e que me entristeceu para eu ao ponto de dar costas a Deus? Como eu tenho confiado a esse Deus, condicionando-lhe se me der, se me fizer? Hoje queremos renovar os nossos votos com Deus. Queremos dizer a Deus, Senhor, venho diante de Ti para renovar a minha aliança com o Senhor. Aquela intimidade que eu quebrei, quero que o Senhor restaurar contigo. Dizer a Deus, nada nesse mundo me separará de Ti. Sim, por Ti, Jesus bendito, Tu eu deixarei. Sim, tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo eu deixarei.